E nós então continuaremos a nossa abordagem, tratando aqui da parte 2. Malaquias, capítulo 2. Nós vamos ler, irmãos, do verso 13 ao verso 15, porque o verso 16 eu quero trabalhar de maneira especial no próximo domingo, tá? Então hoje eu quero abordar apenas o verso 13, do verso 13 ao verso 16, ou melhor, o verso 15, e no próximo domingo à noite eu quero então me concentrar apenas no verso 16. Teremos muito conteúdo, né? Então quem achou, coloque de pé, por favor, com todo respeito, reverência pela palavra do nosso Deus. Diz assim, irmãos: a outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Amém. Vamos orar. Pai glorioso. Ó Deus, não existe, ó Deus, nenhuma religião no mundo que exalte tanto, Deus, o casamento, o matrimônio, como a fé cristã, como o cristianismo. E nessa noite, ó Deus, nós oramos para que prepare os nossos corações e que de alguma forma a Tua palavra nos fortaleça, nos edifique e nos dê alguma informação que nos prepare para dar uma resposta para esse mundo que está muito bagunçado, Senhor. Oramos em nome de Jesus para que Tu seja glorificado com a exposição da Tua palavra. Assim oramos, no nome do Teu Filho. Amém e amém. Os irmãos podem tomar o assento de vocês. Irmãos, a gente tem trabalhado sobre esse tema. Deus busca a fidelidade do Teu povo. Nós já falamos aqui para os irmãos, né, que Malaquias ele é estruturado em torno de 6 disputas, ou de 6 acusações que Deus faz por meio de Malaquias ao seu povo, ao povo de Judá, a comunidade pós-exílica, a comunidade restaurada. Dessas 6 acusações, nós estamos na terceira acusação. E a acusação que Deus faz aqui é contra casamentos mistos, casamentos entre crentes e mulheres descrentes, mulheres pagãs, e acusação contra o divórcio. A argumentação é que os casamentos mistos e o divórcio, de alguma forma, estava corrompendo o culto a Deus. O objetivo do profeta, então, é restaurar o culto a Deus, restaurar a adoração a Deus, mas para isso, a vida particular do crente, né, a sua devoção, deveria então ser restaurada. Não tem como separar vida moral de adoração. Não tem como separar aquilo que nós somos lá fora do que aquilo que nós vivenciamos aqui dentro. Aqui dentro existe uma relação muito, muito próxima entre como nós conduzimos a nossa vida lá fora e o reflexo da nossa vida aqui na nossa adoração a Deus. E o que a gente viu na semana passada? Volte alguns versículos comigo aí, a partir do versículo 10. Nós vimos na semana passada, nosso sermão passado, primeiro, que o crente deve ser fiel a Deus, aos irmãos e à aliança. Deus cobra fidelidade a Ele mesmo e Deus cobra fidelidade entre os crentes. Vimos também, no último encontro, no verso 11, o segundo ponto da mensagem, que o crente não deve, ou melhor, o crente não está autorizado por Deus a casar com um descrente. E a gente então verificou uma série de textos bíblicos que fundamentam isso. Variados textos bíblicos. Chamei a atenção dos irmãos para a palavra abominação. A abominação é a palavra usada por Malaquias. E a gente então recorreu tanto a Levítico, como também a Deuteronômio, onde nós vimos que a palavra abominação, ela também foi usada para denunciar a homossexualidade e para denunciar a idolatria. Malaquias então usa essa palavra
para se referir ao crente que contrai um casamento com uma pessoa que não adora a Deus, que não ama a Deus, com um pagão. É abominação. E o terceiro e último ponto da nossa mensagem, verso 12. Aquele que se casou com um descrente deve ser disciplinado. Deus então disse que aquele então que tomou uma mulher pagã, que casou-se com uma mulher pagã, então deveria ser eliminado do seu próprio povo. A preocupação do Senhor era que a adoração que deveria ser prestada exclusivamente a Ele fosse corrompida por conta do convívio com o descrente, por conta do convívio com o pagão. Talvez o quadro mais horrível, né, que descreva essa abominação que o profeta denunciou, se deu então pelo fato de que provavelmente, os homens judeus estavam abandonando suas esposas por motivos triviais, estavam então tomando mulheres de outras nações, mulheres pagãs, casando-se com elas e as levando para dentro do templo, oferecendo as suas ofertas a Deus. E a gente então viu aí no último verso, no verso 12, Deus dizendo que não aceitaria a oferta deles. Não aceitaria a oferta deles. Bom, irmãos, hoje nós teremos apenas 3 pontos da nossa mensagem. E eu quero então já adiantar esses pontos para os irmãos. Veja comigo então aí, verso 13. Primeiro ponto. Deus não aceita com prazer a adoração daquele que violou a aliança. Deus não aceita com prazer a adoração daquele que violou a aliança. Verso 13. Segundo ponto. Deus reprova a infidelidade conjugal. É óbvio, né? E o Malaquias estava enfrentando um problema grave em seu tempo por conta do número altíssimo de divórcios. A gente vai perceber que essa mensagem ela soa extremamente atual. Crentes estão se divorciando demais. Tem muito divórcio entre os crentes. E muitos divórcios por motivos bobos, triviais, né? Então, segundo ponto da mensagem, verso 14, Deus reprova a infidelidade conjugal. E por fim, verso 15, nós veremos aí sobre o santo propósito do casamento, no verso 15. Então, irmãos, verso 1, por favor, aí, ou melhor, verso 12, 13, melhor, né? Me acompanhe aí, por favor. Deus não aceita com prazer a adoração daquele que violou a aliança. Diz assim: a outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos. Mais uma denúncia aqui. Se soma às práticas pecaminosas do povo dos dias do profeta Malaquias. Então veja, irmãos, após o profeta repreender o povo pelos casamentos mistos, o profeta então ele faz menção aqui, né, às lágrimas, choros e gemidos no ato de adoração. No ato de adoração. Há aqui, por parte do povo, uma tentativa apelativa de chamar a atenção de Deus através de choro, através do derramar de lágrimas, de fazer com que Deus responda positivamente à adoração, de fazer com que Deus responda positivamente às orações, como se Deus pudesse ser convencido através da nossa expressão emocional, através do choro. Interessante isso. Interessante isso. O texto conclui falando, porque ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer. Havia um claro motivo para Deus não aceitar as ofertas e a adoração do povo. Eles violaram a aliança e queriam adorar a Deus, então, ao seu próprio modo. Veja o quadro. Veja o quadro. Os homens abandonaram as suas esposas, contraíram um novo casamento com mulheres que desprezavam o Deus de Israel e tinham o seu próprio ídolo, a sua própria divindade. Elas não abandonaram o culto aos seus ídolos, aos ídolos da sua respectiva nação, mas elas continuaram devotas à sua própria divindade. Então eles casaram-se com essas mulheres, entravam dentro do templo, ofereciam as suas ofertas e queriam que Deus os ouvisse. Queria que Deus fosse favorável às suas orações, à sua adoração.
Então, para que Deus fosse favorável, para que Deus os ouvisse, então eles choravam copiosamente. Então lágrimas eram derramadas diante do altar. Gemidos eram apresentados. Porque aqueles homens que abandonaram suas mulheres, que contraíram um novo casamento, que violaram a aliança, queriam convencer a Deus, queriam um favor divino. Porque eles sabiam que por algum motivo, as ofertas e a adoração que eles estavam oferecendo estavam sendo rejeitadas. Por isso que Malaquias diz aqui no finalzinho, porque ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer. Irmãos, existe aqui, como eu falei na minha introdução, uma estreita relação entre a minha vida moral, entre a vida moral do povo de Deus lá fora e o culto a Deus. Aquilo que eu faço lá fora, aquilo que eu vivo lá fora, tem claras implicações aqui dentro. Tem claras implicações aqui dentro. O crente pode oferecer altas ofertas, uma quantidade muito grande de dinheiro. O crente, ele pode chorar no culto, se emocionar, derramar lágrimas, se sensibilizar com tudo aquilo que acontece na liturgia. Mas se a vida do crente não for reta diante de Deus, Deus não aceitará o culto. É isso que Malaquias está dizendo. Vocês se divorciam, vocês corrompem o ideal, sabe, da união matrimonial. Sabe, vocês desprezam a união familiar, vocês desprezam o casamento, vocês banalizam o casamento como instituição divina. Entram no templo, ofertam, choram copiosamente e querem que Deus ouça a oração de vocês e receba a adoração de vocês. Irmãos, isso aqui é o quadro. Parece ser o quadro, eu quero, meu irmão, obrigado. Parece ser o quadro daquilo que nós vivemos hoje, no cristianismo no século XXI. Parece ser o quadro. Antes, as pessoas falavam muito sobre o católico nominal, é isso, né? As pessoas falavam muito sobre o católico nominal. Mas há um número muito crescente de protestantes nominais. Protestantes nominais. Vivem uma vida imoral lá fora. Não respeitam a família. São pessoas que, sabe, têm o seu comportamento reprovável. Se comportam como não deve, falam como não deve, agem como não deve. São pessoas que não respeitam os outros. Mas quando chega no final de semana, meus irmãos, está aqui o meu dízimo. Está aqui a minha oferta. Chega aqui, levanta as mãos, chora diante do Senhor, se emociona diante de uma canção. E essa pessoa acredita que Deus está recebendo a sua adoração. É o quadro daquilo que Malaquias vivenciou em seus dias. Ou eu estou errado? Isso é verdade ou não, irmãos? É verdade ou não? É o quadro que nós vivenciamos hoje em dia. Há, irmãos, uma estreita relação entre o que nós vivemos lá fora e o culto a Deus. Porque os crentes, porque os judeus estavam corrompendo o casamento, deturpando o ideal de família criado por Deus, a adoração a Deus não estava sendo recebida. Não tem como separar uma coisa da outra, não. Não tem como separar uma coisa da outra, não. Ah, pastor, aqui, sabe, no domingo eu sou gente boa, mas durante a semana, sabe como é que é, né? A gente tem que agir de uma forma diferente, tal, aquela velha história, o crente não pode ser bobo. Tal. Irmãos, que Deus ele tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Deus não aceita com prazer a adoração daquele que violou a aliança. Note o nível da censura. Agora, irmãos, Malaquias, como de costume, ele é mais detalhista. Ele é mais detalhista. Veja agora comigo o verso 14, segundo ponto da mensagem. Deus reprova a infidelidade conjugal. Verso 14 diz assim: e vocês perguntam, por quê? Irmãos, isso aqui vai aparecer com muita frequência em Malaquias. E é sempre assustador. Sempre assustador. Essa pergunta que o povo faz, né? Por quê? Indica que da perspectiva deles, da perspectiva dos judeus, dos dias de Malaquias, o que eles estavam fazendo estava tudo bem. O que eles estavam fazendo estava tudo bem.
E não havia motivo para Deus censurá-los. Não havia motivo. Da perspectiva dele estava tudo ok. Por que Deus não vai receber a nossa adoração? O que nós estamos fazendo de errado? Onde está o nosso erro? Por quê? Irmãos, como eu disse, essa é a terceira sentença. É a terceira vez que esse porquê aparece, dentro, obviamente, de uma proposta literária retórica, né? Malaquias está pressupondo que o povo, então, poderia perguntar diante dessas censuras. Mas vai lá comigo para o capítulo 1, verso 2. Capítulo 1, verso 2. Vejam aqui esses porquês aparecendo, né? Capítulo 1, verso 2. Diz assim: o Senhor diz, eu sempre os amei, mas vocês perguntam, como é que nos amaste? Curioso, né? Eu sempre vos amei. Não. Como? Ainda estamos pagando impostos à Síria, não somos um povo independente, o Messias ele não veio, o segundo templo é menor do que o primeiro, somos um povo muito menor do que antes, somos uma pequena comunidade restaurada, as suas promessas de redenção não se cumpriram totalmente. Como é que o Senhor nos amou? Que Deus é esse? Então note, irmãos, Deus diz, eu sempre os amei. Como é que você nos amou? Um povo cínico, né? Um povo cínico. Veja lá o verso 6 agora, capítulo 1, verso 6. O filho honra o pai e o servo respeita o Senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, Senhor dos Exércitos, pergunto isso novamente a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Irmãos. Aí agora, dentro do contexto, né, da nossa exposição nessa noite, Deus os denuncia, dizendo que não receberia as ofertas e a adoração daquele povo, porque eles violaram a aliança. E aqui no verso 14, e vocês perguntam por quê? Irmãos, que loucura, né? O pecado deles estava escancarado. Era claro que eles estavam violando a aliança. Eles estavam abandonando as suas famílias, estavam desprezando o matrimônio, estavam corrompendo aquilo que Deus havia estabelecido como ideal para a humanidade. Estava tudo uma bagunça. E eles ainda perguntaram por quê. Por que isso aqui é assustador, irmãos? Porque nós vivenciamos também experiências semelhantes. Vivenciamos experiências semelhantes. A vida do crente está uma bagunça. Ele não respeita o seu cônjuge. Ele não respeita os irmãos. Ele não respeita a Deus. Ele não tem comprometimento com as Escrituras. Não tem comprometimento com a igreja. Não tem comprometimento com uma fé cristã. Ele é facilmente identificado como não cristão por conta de algumas coisas que ele faz, como ele age. É capaz de você se aproximar dele, repreendê-lo e ele falar assim para você, mas por quê? Por quê? Onde está o meu erro nisso? A culpa não foi minha, a culpa foi dela. Eu estou agindo assim porque eu estou sendo forçado a agir dessa forma. Estou apenas reagindo ao comportamento. Algumas pessoas não conseguem identificar que estão errando, que estão falhando. Por mais escancarado que seja a sua falha, que seja a sua falta, elas não se convencem que elas estão no erro. Elas não se convencem que estão no erro. Da perspectiva delas, elas sempre estarão certas e o outro sempre estará errado. Que situação difícil o Malaquias estava lidando? Irmãos, não é difícil hoje. Não é diferente hoje, melhor dizendo. Não é diferente hoje. Nós precisamos pedir ao Senhor muita sabedoria para lidar com situações onde nós escutamos isso. Não estou errado. Não estou errado. A culpa não é minha, a culpa é do outro. Eu estou apenas reagindo a um determinado comportamento. Também quero chamar a sua atenção, irmãos, porque o texto diz assim, continua comigo aí no verso 14. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Da perspectiva do Antigo Testamento, casamento é uma aliança do qual Deus é testemunha. O texto diz que Deus ele foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade. Então, da perspectiva do Antigo Testamento, Deus ele é testemunha de uma união conjugal. De alguma forma,
Deus está presente, testemunhando os votos de fidelidade que são feitos em uma cerimônia religiosa. O que torna a infidelidade conjugal pior ainda. Se Deus ele é testemunha, se Deus ele está de alguma forma presente, no momento onde os votos eles são feitos, no momento onde uma aliança conjugal ela é estabelecida, se Deus é testemunha, se Deus está presente de alguma forma, isso torna a infidelidade conjugal algo pior. Porque Deus ele foi testemunha daquele pacto. Deus ele foi testemunha daquela aliança. E é interessante notar, irmãos, que a palavra aliança do hebraico beit, essa palavra ela pode significar literalmente cortar um pacto. Quando nós estudamos sobre as alianças na Bíblia, na nossa escola bíblica dominical, eu falei sobre isso. Cortar um pacto, né? Qual que é o sentido de cortar um pacto? No Antigo Oriente Próximo, alianças elas eram feitas envolvendo o sacrifício de animais. Então eles cortavam uma pombinha, cortavam um animalzinho em muitas partes, colocavam aquele animalzinho cortado ali entre eles, e eles faziam uma aliança, cortavam um pacto. O que simbolizava aqueles animais? A ideia era basicamente o seguinte: que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, ou com esse animal, que foi cortado em partes, que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal, se eu violar o meu compromisso com a aliança. Por isso que Berit, no hebraico, traz a ideia de cortar um pacto. A aliança, irmãos, a palavra aliança, traz uma forte ideia de compromisso. Traz uma forte ideia de comprometimento. E essa palavrinha, só em Malaquias, aparece 7 vezes. 7 vezes em Malaquias. 6 vezes somente no capítulo 2. 6 vezes a palavra aliança aparece no capítulo 2 e uma vez no capítulo 3. O que isso deixa claro para nós é que Deus da Bíblia, ele é um Deus pactual. Ele é um Deus de aliança e espera fidelidade na aliança do crente com ele mesmo, e ele espera a fidelidade na aliança conjugal. Deus espera a aliança, ou melhor, fidelidade na aliança matrimonial. Por isso, irmãos, a infidelidade conjugal, a quebra da aliança matrimonial é uma afronta ao Deus da aliança, algo gravíssimo. Algo gravíssimo. E para finalizar, o profeta diz assim: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, ou seja, houve uma quebra da aliança, houve uma quebra do pacto. Deus lhe foi testemunha do nascimento daquela aliança. Houve então uma quebra daquela aliança, sendo ela a sua companheira e a sua mulher da aliança. E eu quero chamar a sua atenção agora para a palavra companheira. Vê na sua Bíblia aí, por favor. Palavra companheira. Irmãos, a palavra companheira, ela só aparece uma vez na Bíblia. Uma vez na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, essa palavra aparece apenas uma vez. E ela aparece aqui no livro de Malaquias. É a única vez que essa palavra aparece na Bíblia. Na maioria dos casos, a palavra, ela aparece no masculino, companheiro. Na maioria dos casos, né? E significa amigo íntimo. Companheiro é um amigo íntimo, é alguém com quem se reparte interesses em comum. De qualquer forma, irmãos, o significado da palavra nos mostra como o israelita deveria perceber a sua esposa. A aliança foi quebrada. Eles abandonaram as suas esposas, contraíram um novo casamento com uma mulher que não temia Deus. E queria que Deus aceitasse isso de maneira normal, sem problema algum. E essa palavra, a palavra companheira, ela traz a ideia, ou ela para nós apresenta o significado de como o israelita ele deveria perceber a sua esposa. Vamos ver comigo, por favor, alguns textos na Bíblia onde aparece a palavra companheiro. E qual é o contexto em que ela aparece? E aqui a gente vai ter pelo menos uma clareza sobre o significado da palavra companheiro. O que é um companheiro à luz da Bíblia? Vamos lá comigo para o Salmo 119. Salmo 119. O que é um companheiro à luz da Bíblia? Salmo 119.
verso 63. Salmo 119, verso 63. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, pera eu. Diz assim, ó. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Então, irmãos, de acordo com a Escritura, o bom companheiro, o bom amigo, a pessoa então que nós devemos criar vínculo, compartilhar interesses, desfrutar de intimidade, o bom companheiro é aquele que teme a Deus e guarda a sua palavra. Vamos agora, um pouquinho mais para frente, lá para Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4. Verso 10. Quem achou, diga amém. Tem Eclesiastes na sua Bíblia? As páginas estão coladas. Um dia a gente vai descolar essas páginas aí, viu? Se prepara. Eclesiastes e Cantares, a gente vai descolar essas páginas aí. Eclesiastes capítulo 4, verso 10. Acharam? Porque se caírem, um levanta o companheiro. É a mesma palavra hebraica que aparece lá em Marquias, né? Haver, companheiro, né? Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, segundo a Bíblia, o companheiro é aquele que o ajuda em momentos difíceis e que te auxilia em momentos de crise. Ai daquele que estiver só, ai daquele que não tiver um companheiro. Agora, um pouquinho mais para frente, lá para Isaías capítulo 1. Então nós temos Eclesiastes, nós temos então Cantares ou Cânticos e Isaías. Isaías capítulo 1. Mais uma vez a palavra Haver, do hebraico aparecendo aí, né? Companheiro. Haver é a palavra no masculino para companheiro, né? Companheira, como aparece em Malaquias, é Haverhatz. Aí um judeu deve estar assistindo esse vídeo, ou irá assistir, né, essa pregação, e vai dar risada da minha pronúncia, ainda que eu esteja me esforçando, né? Talvez ele dê risada da minha pronúncia. Ele falou, olha, ele está achando que está falando companheiro, está falando outra coisa, né? Não, mas eu estou me esforçando, tá? Então veja aí, Isaías capítulo 1, verso 13, a palavra aparece aqui também, no masculino. Quem achou, diga amém. Deixa eu ver se é isso mesmo. Irmãos, provavelmente aqui. Como? De Isaías? Isaías 1, 22? Então, eu tive que cometido um erro aqui de digitação. Então, Isaías capítulo 1, 22. Ah, isso. 23. Eu coloquei tese aqui, foi porque um erro de digitação. Os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e a causa das viúvas não chega diante deles. Aqui a palavra companheiro aparece de um contexto negativo para demonstrar que o companheiro é aquele também que compartilha interesses em comum. Nesse caso aqui, ladrões. Ladrões são companheiros. E eles então compartilham interesses em comum. Parafraseando o profeta, irmãos, o que Malaquias está dizendo aqui com você foi infiel, a sua companheira e a mulher da sua aliança,
que basicamente Malaquias está dizendo é o seguinte, ó, você foi infiel contra a mulher que foi sua amiga íntima. Essa é a ideia de companheira. Você foi infiel contra a mulher que foi a sua amiga íntima. Você foi infiel contra a mulher que temia a Deus, que guardava a palavra de Deus. Você foi infiel à mulher que, de acordo com Eclesiastes capítulo 4, que lhe ajudou em momentos difíceis e que te levantou quando você caiu. Você foi infiel à mulher que compartilhou interesses em comum. A palavra companheiro, ela tem um vasto campo aqui de significados. Um vasto campo de significados. Então, Malaquias não usa essa palavra sem propósito. Porque o objetivo de Malaquias é mostrar para o povo como que a infidelidade conjugal ela é grave. A infidelidade conjugal ela é gravíssima. O homem que abandona uma mulher, o homem que divorcia-se de uma mulher, ele está abandonando a sua amiga íntima. Ele está abandonando aquela que compartilha dos seus próprios interesses. O homem está abandonando aquela que, de alguma forma, compartilhou as suas lutas, as suas dores e que o ajudou em momentos difíceis. O homem está abandonando a sua companheira. O homem está abandonando a sua companheira, a mulher da sua aliança. Também, irmãos, o que nós fazemos dentro do contexto do casamento reflete na adoração a Deus. Reflete na espiritualidade. A forma como nós conduzimos o nosso casamento reflete na adoração a Deus. A gente costuma falar sobre aquilo que se faz no trabalho, sobre aquilo que se faz lá fora, o mau testemunho, o mau comportamento, o pecado não confessado, como isso reflete na adoração a Deus. Mas a forma como nós lidamos com o nosso cônjuge também reflete na adoração a Deus. O homem trata a esposa com indelicadeza, com grosseria, grita com a esposa, às vezes é violento, mas chega aqui, como a gente viu no verso 13, chora, faz uma grande quantidade de dinheiro, é uma pessoa extremamente influente e acha que está tudo ok, que Deus deve aceitá-lo. Errado. Aquilo que se faz de errado dentro do contexto do casamento reflete na adoração a Deus. Quer ver? 1 Pedro capítulo 3, lá no finalzinho da Bíblia, vamos lá? Veja o que o apóstolo Pedro diz. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Eu acredito que os irmãos, os homens, trabalharam sobre esse texto em algum domingo. Não sei se foi hoje pela manhã ou domingo passado pela manhã. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Quem achou, diga amém. Vejam, irmãos, como a forma que nós conduzimos o nosso casamento, como nós vivemos dentro do nosso casamento, afeta a adoração a Deus, afeta o culto. Diz assim, verso 7, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil, não porque a mulher é inferior. Ele está falando aqui, sabe, de uma questão fisiológica. A mulher ela é mais frágil que o homem. E por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então note, o que Pedro está dizendo? Que o marido que trata a sua esposa com grosseria, que o marido que não considera a sua esposa como vaso mais frágil, que o marido violento, que o marido que agride a sua esposa com as palavras. Estou falando de crente, viu? Ah, pastor, não tem crente que faz isso. Lógico que tem. Você acha que não tem crente que xinga a esposa? Você acha que não tem crente que ofende a esposa? Que humilha a esposa diante dos filhos e até diante de visitas? Tem de crente fazendo isso aí. De acordo com Pedro, o crente que trata a esposa assim, ele terá suas orações interrompidas. As suas orações não chegarão a Deus. Então note, irmãos, como a forma como nós conduzimos o lar influencia na nossa adoração. Irmãos, quer ver uma coisa? Vou contar uma coisa aqui para vocês. Vocês podem não acreditar. Vocês podem falar, não, isso não é verdade. Mas eu já discuti com a Fernanda, vocês sabiam disso? Eu já tive desentendimento com a Fernanda. Vocês acreditam num negócio desse? Logo eu, santo assim. Não é um negócio assim, difícil de acreditar. Irmão, já aconteceu, assim, deu discutir com a Fernanda no domingo, antes de vir para a igreja. E aí eu me lembrei desse texto aqui, eu falei, agora? Falei, meu Deus, agora? Já era, né?
Irmãos, minha consciência é muito sensível. Eu falei, como é que eu vou pregar? Eu sou um falso pastor agora, é? O que eu vou fazer? Eu vou estar pregando, ensinando, só que lá em casa o negócio não está direito. Então, isso me era um incentivo para ir até a Fernanda, né, e humildemente pedir perdão. Teve uma vez que ela falou assim para mim, ó, você só está pedindo perdão porque você vai pregar, né? Eu falei, não, minha irmã, é que a Bíblia, ela me dá esse incentivo. A Bíblia me dá um incentivo para que eu me arrependa, para que eu confesse o meu erro, para que minhas orações estejam interrompidas, né? Já pensou, irmãos? Aí sai do culto, ó, estamos brigados de novo. Não, não é assim. Não é assim. Mas assim, isso aqui deixou muito claro para mim que se eu não tratar a Fernanda como ela deve ser tratada, interessante que o texto diz que ela é co-herdeira da mesma graça da vida. Fernanda é minha irmã em Cristo também. E se eu ofendo a minha esposa, eu tenho que lembrar que ela tem um pai muito sério. Ela tem um pai muito sério e eu vou ter que lidar com esse pai muito sério. Ela é minha irmã em Cristo. É assim que os crentes, né, se relacionam. Inclusive os crentes foram perseguidos, né, no primeiro século, porque falavam que os crentes mantinham uma relação incestuosa, porque eles casavam entre irmãos. Olha o nível de maldade das pessoas que queriam denunciar os crentes. Eu ouvi dizer que naquela igreja, naquela comunidade, irmão casa com irmão. Porque os crentes se relacionavam assim, você é meu irmão, você é minha irmã na fé, co-herdeira da graça da vida. Então, irmãos, o homem, ele tem que tratar a sua esposa com amor. Sabe? Amor, me perdoa, levantei a minha voz. Não deveria ter te tratado assim. Porque ela é vaso frágil, ela é a parte mais frágil. Senão, as nossas orações não serão ouvidas, as nossas orações serão interrompidas. E a gente não pode vacilar nisso aqui, não. Mas tem uma outra forma, irmãos, que o casamento ele é prejudicado e traz implicações espirituais também. E eu preciso comentar sobre isso aqui porque está na Bíblia. Vamos lá comigo em 1 Coríntios capítulo 7. Correndo contra o tempo. Eu acho que não vou conseguir trabalhar o terceiro ponto. 1 Coríntios capítulo 7. Misericórdia. Amém. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, do verso 4 ao verso 5. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó, irmãos, prestem atenção. O que Paulo está ensinando aqui, ele está ensinando para a igreja em Corinto. Paulo, como apóstolo, entendeu que esse era um assunto importante, imprescindível para a igreja de Deus. Se Paulo escreveu isso para a igreja em Corinto, isso é importante para a igreja batista em Piratininga, é indiscutível. É indiscutível. Se o homem grosseiro, o homem violento, o homem estúpido com a sua esposa terá sua adoração prejudicada, em se tratando da vida íntima do casal, nós também devemos tomar cuidado para que, em termos espirituais, nós não tenhamos algum nível de prejuízo. Olha o que Paulo diz aqui, ó. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. O apóstolo Paulo está falando aqui de relação íntima, do prazer que homem e mulher devem desfrutar dentro de um contexto matrimonial. Paulo está falando de namoradinho aqui. Namorado não pode fazer sexo antes do casamento. Não tem argumentação para isso. Por isso que ele vai dizer, irmãos, ainda que dentro desse contexto, que aquele que não consegue se conter, que vive abrasado, esse deve o quê? Se casar. Veja comigo lá no verso 9, rapidinho. Verso 9. Mas se não consegue se dominar, se casem. Porque o sexo ele deve ser praticado dentro do contexto matrimonial. Não consegue se conter, se case. Não pode sexo antes do casamento. Não importa a argumentação. Ah, mas o pastor Ednei Kivitz disse. Disse que pode ter sexo antes do casamento, desde que eu me comprometa a me casar. Ele disse, está lá na internet, procura lá. O pastor que foi ligado da Ordem Batista dos pastores aqui do Brasil. Olha, ele falou que os jovens podem manter a relação sexual antes do casamento, desde que se comprometam a que se casem com aquela pessoa.
Não pode ficar... Imagine, irmãos. Imagine, irmãos. Olha lá, procura no YouTube. Isso aqui não é palavra minha, não. Ele disse isso, tá? Então não pode. Sexo antes do casamento, não pode, não. Ah, test drive. Como é que eu vou saber que eu vou gostar da pessoa? Como é que eu vou gostar? Você vai orar. Deus vai colocar um crente na sua vida. Vai ser tudo perfeito. Agora, se se precipitar, todo tipo de problema você vai enfrentar. Todo tipo de problema. Não desafia a palavra de Deus, em nome de Jesus. Agora veja aqui, ó. Verso 4, né? A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, sim o marido, e também de igual modo o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sua esposa. O que Paulo está dizendo aqui? Que deve existir um consentimento no matrimônio. Um consentimento. Para que o desejo sexual ele seja devidamente suprido. Devidamente suprido. Então, o homem ele tem poder sobre o corpo da mulher em que sentido? Quando o homem então, ele sentir aquela necessidade de ter, né, a sua necessidade fisiológica, né, de ser saciado, a mulher deve compreender. E a mesma coisa a mulher. Deve existir uma relação mútua, um consentimento mútuo, uma harmonia mútua. Olha o que Paulo diz agora no verso 5. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento por algum tempo para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E implicação espiritual também. Implicação espiritual. Ah, pastor, meu marido se divorciou de mim. Meu marido se divorciou de mim. Qual foi a justificativa? Que a gente não mantinha relação sexual. Quanto tempo? 2 anos. Um erro não justifica o outro. Um erro não justifica o outro. Mas, irmãos, a relação íntima do casal, ela deve estar em dia. E um deve ceder. Deve existir harmonia, deve existir, então, consentimento. Porque, de acordo com o apóstolo Paulo, se não houver consentimento, Satanás vai tentar. Como é que Satanás tenta? A gente sabe, irmãos. O casal está em conflito. Não mantém aquela proximidade íntima. Não há satisfação mútua. O homem, então, fica, puxa vida, rapaz, eu estou na seca, né? Que é assim que o pessoal fala. Meu Deus, o que vai aparecer no local de trabalho? A enviada do Satanás. Essa é a verdade. Ela que vai aparecer. Com a palavras dóceis, elogiando, né? Sabe, sempre atenta ali o que ele faz, elogiando o seu trabalho. Né? E ele vai, puxa vida, hein? Sabe, vai entrar em conflito. E pode ser que em um determinado momento ele ceda. A mesma coisa o homem. Ah, amor, estou cansado, não estou legal. Né? E o inimigo vai colocar alguém ali. O inimigo coloca. A gente não pode duvidar, irmãos. Não podemos duvidar. Então, irmãos, é importante que a gente mantenha o nosso casamento em verdadeira harmonia e deve existir consentimento. Ah, e outra, ninguém pode usar esse texto para falar assim, ó, a Bíblia diz que o teu corpo está sobre o meu domínio. Pois então agora, vamos lá. Não. Eu já ouvi casos de mulheres que foram violentadas na lua de mel. Na lua de mel. Porque o homem não foi delicado, o homem foi grosseiro, foi um estupro de fato na lua de mel. E as mulheres então começaram seu casamento traumatizadas. Paulo não está falando disso aqui. Deve existir consentimento, deve existir harmonia. E pressupõe-se que o crente deve então tratar o outro com respeito. Então deve existir conversa. Amor, a gente precisa se harmonizar nessa área da nossa vida. Vamos orar. Pedir ao Senhor que nos abençoe. Não é errado pedir a Deus que abençoe, não, irmãos, isso aí. Nos abençoe, Pai. Estamos cansados, sabe? A gente está muito distante um do outro. Sabe, nossa relação ela está esfriando, nosso casamento já não desfruta de tanta qualidade como o passado. Meu Deus, abençoa o nosso casamento e que a nossa vida íntima desfrute de uma renovação, de uma revitalização. Você precisa orar por isso, senão seu casamento vai entrar em crise. Você não casou para viver uma vida casta dentro do casamento. Não existe isso. Ah, pastor, sou casado, mas agora casado decidi ser monge dentro de casa. Não existe. Então, irmãos, de acordo com Paulo, se o crente não tiver sensibilidade, se o casal não tiver sensibilidade para tratar isso aí, Satanás vai tentar. E aí o divórcio vai aparecer. Infidelidade conjugal vai aparecer.
Uma série de problemas o casal, ele infelizmente vai ter que desfrutar dentro do ambiente conjugal. Sejamos honestos, Deus criou o sexo para ser desfrutado dentro do ambiente conjugal em harmonia. Deve existir consentimento e o casal tem que conversar sobre isso. O casal tem que falar sobre isso. Tem que falar sobre a vida íntima, sobre a vida a dois. Porque se você não conversa com a sua mulher, seu marido vai conversar com um bocado de gente no trabalho, a mulher vai conversar com um bocado de amiga. E Satanás ele vai colocando um monte de besteira na cabeça aí do povo. Então, irmãos, casal tem que conversar sobre isso aí. Paulo diz assim, ó, que pode ter um momento que o casal ele pode deixar de desfrutar disso, mas tem que ser por consentimento. Ou por um momento em oração. Isso aqui, irmãos, eu preciso ler isso aqui de novo. Paulo diz assim, olha, não se privem um do outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Que casal crente! Que casal crente, piedoso. Amor, nós não vamos namorar, tá bom? Durante uma semana, 2 semanas, vai ser jejum. Vamos orar. A gente fala parecendo brincadeira, mas por Paulo ter colocado isso dentro do contexto da Escritura Sagrada, a ideia é essa, que alguns crentes eles podem, se dedicar à oração, se privar, do prazer sexual durante um tempo, para se dedicarem à oração. Se Paulo está colocando aqui, isso é possivelmente perfeito para o casal. Já pensou que coisa linda? A gente vai separar aí um tempo para orar pela nossa família. Vamos orar pelo nosso casamento. É uma bagunça. Nosso casamento já não há mais sinceridade, já não há mais honestidade, já não há mais amizade, já não há mais companheirismo. Eu estranho você, você estranha a mim. Tem uma música aí da moça que faleceu, né? Como é que diz a música lá? Estranho, quando eu te beijo, minha boca estranha. Meu sorriso, meu abraço parece que arranha. Falei, misericórdia, tem que te vivendo isso aí. O abraço parece que arranha. Não consegue mais segurar na mão. Não tem mais carinho. Não tem mais proximidade. Não tem mais intimidade. Então, separar um tempo para orar por isso aí. Quero concluir aqui, irmãos, com algumas orientações para a revitalização do casamento. A gente precisa disso. O irmão Edson está aí fazendo um trabalho maravilhoso com uma equipe grande aí, né? No encontro de casais. E a gente precisa trabalhar pela revitalização do nosso casamento. No último sábado desse mês, a gente vai dar um pulinho lá em Mariporã. Vai ter lá uma costela de chão e a gente vai com os casais ali, passar uma tarde juntos, almoçar juntos. Essa tarde maravilhosa. Você que está interessado, então, nos procure. A gente quer ir com um grande número de irmãos. Então, irmãos, para finalizar, orientações aí para a gente revitalizar o nosso casamento. Proteger o nosso casamento de um possível divórcio, de uma possível infidelidade conjugal. Não queremos violar a aliança que nós fizemos com o nosso cônjuge. Muito menos a aliança que nós fizemos com Deus. Queremos manter a nossa fidelidade dentro do casamento e a nossa fidelidade a Deus. Então, orientações, irmãos, para a revitalização do casamento. Primeiro, invista mais seu casamento, passe mais tempo juntos, vai fazer uma viagem. Né? Ah, pastor, mas eu não tenho sogra. Você tem irmã? Ah, pastor, não tenho irmã para deixar os meninos. Você tem igreja, olha o tanto de gente que pode ficar com os filhos aqui. Não é, irmãos? Ah, não tenho ninguém na minha vida que pode ficar com meus meninos. Ah, pastor, eu tenho um menino de 18 anos que não pode ficar sozinho. Com quem que eu deixo? Irmãos, não tem justificativa. A gente tem que guardar, proteger o nosso casamento. O divórcio, temos que fazer isso. Então, irmãos, investir no casamento. Seu trabalho não é mais importante que seu casamento, suas amizades não são mais importantes que seu casamento. E olha o que eu vou dizer aqui, nem a sua igreja é mais importante que seu casamento. Ah, não dá tempo, pastor, porque eu estou na igreja. Ah, não dá tempo. Nem a igreja é mais importante que seu casamento. Você pode separar um domingo à noite, pode separar um domingo de manhã para ir para um restaurante, para fazer uma viagem. Óbvio, não vai ser todo domingo, tem que estar aqui, adorando a Deus. Mas separa aí um dia para sair juntos, a sós ali. Deixa o filho com alguém, olha nos olhos ali, passar por uma experiência de revitalização do casamento. Segundo, valorize mais as virtudes em detrimento das falhas. Dá elogio. A gente critica demais. Então, se pode para elogiar também, para elogiar mais. Elogie o cabelo, elogie os olhos, elogie a sobrancelha. Elogie, faça um elogio, você está bonito, você está bonita. Nossa, mas também não pode mentir, né? Mas assim, você vai falar, olha,
Olha, eu queria dizer para você que é um prazer estar casado com você depois de tanto tempo. Você tem me aguentado, você tem me suportado. Louvo a Deus pela sua vida. Né? Parece que o casamento, em um determinado tempo, se resume apenas em resolver problemas. Né? Parece que o casal ele só senta para conversar, para resolver problemas. E na maioria das vezes sai briga, porque um começa a culpar o outro. Então, invista em elogiar um pouco mais. Né? Terceiro, demonstre interesse naquilo que é importante para o seu cônjuge. O que é importante para o seu cônjuge? Às vezes é algo que não é importante para você, não é do teu interesse, mas demonstra interesse. Né? Fernanda gosta de uma coisa que eu gosto muito. Ela gosta de ficar vendo no Instagram unha sendo, como é que fala? Como é que é? Desencravar a unha. Fernanda tem um prazer misterioso em ver unha sendo desencravada, né? E eu não gosto muito disso aí, eu me dá uma agonia, assim. Mas às vezes eu fico ali do lado dela, falo, e aí, filha, né? Que trem é esse aí, né? Fala aí, filha, que trem que é esse que você está vendo? E assim, e ela também demonstra, às vezes ela demonstra interesse por aquilo que eu estou estudando, por aquilo que eu estou lendo, ela me faz perguntas. Ela mesma fala assim, olha, eu não entendo muito bem isso aí. Eu não consigo compreender muito bem aí, mas você pode explicar? Pô, me sinto valorizado. Isso é muito bonito, isso é muito bom, né? 4, seja honesto e transparente, inclusive na vida financeira. Casal que fica escondendo a vida financeira do outro dá problema. Casal, Deus fez de 2 um só. Fica escondendo a vida financeira do outro. Às vezes fala assim, ó amor, na minha conta tem isso aqui, ó. Mas aí ele tem outra conta escondidinha com uma graninha que ele guarda. Ou vice-versa, não sei. Irmãos, para a gente desfrutar de vitalidade no casamento, revitalização, tem que ser honesto. A gente esconde do cônjuge, mas não esconde de Deus. Aí a nossa adoração é afetada aqui. Meu Deus, eu te amo, abençoa a minha vida. Então, para de esconder as coisas da sua esposa. Para de esconder as coisas do seu marido. Que eu estou vendo tudo, Deus vê tudo. Sim, quinto, limite as influências externas. Quer um casamento maravilhoso, abençoado? Limite as influências externas. Quem você coloca dentro de casa, quem são seus amigos, quem são suas amizades. Quem não faz bem para você e para o seu casamento, corta. Corta, tesoura, não quero mais. Não quero mais. Amizades podem ser prejudiciais para o casamento. Sexto, dê pequenos sinais de amor. Que dia que é hoje? Dia do quê? Namorado, você deu o quê? Café da manhã. Né? Então, assim, algumas pessoas não podem dar muita coisa por conta da situação financeira. Isso é compreensível. Ó, eu não posso comprar um presente, alguma coisa. Sei lá, dê um abraço, faça uma oração juntos, fala com outra pessoa importante. Posta uma mensagenzinha lá na rede social. Faça alguma coisa, dê algum gesto de amor, carinho. Irmãos, tem casal que não se toca mais. Tem casal que não toca mais, sabe? Não faz mais carinho. Pequeno gesto de amor, uma mensagem no WhatsApp, você está lá, quarta-feira, 3 horas da tarde, trabalhando, você não espera nada, você só quer voltar para casa. Abre lá o WhatsApp, eu te amo. E um coraçãozinho. Você vai olhar e perguntar, o que essa mulher quer? Não é isso, né? Irmãos, isso é interessante, isso revitaliza o casamento também. Olha, estava aqui, estava pensando em você. Né? Estava pensando em você. Eu te amo, obrigado por mandar essa mensagem. Irmãos, mandar mensagem mata alguém? Não mata. Você perde segundos do seu dia e você mostra como o outro é importante para você. Você se blinda contra o divórcio. Sabe por quê? Porque o enviado de Satanás, a enviada de Satanás, manda texto bonito. Manda mensagem bonita. E não manda só mensagem não, grava um vídeo. Olha, estou aqui caminhando, estava aqui pensando em você, olha essas flores bonitas. O enviado de Satanás é criativo. Né? Irmãos, sétimo, respeite as diferenças. Seu marido não vai ser como você quer, e sua mulher também não vai ser como você quer. Respeite as diferenças. Oitavo, diante de grande crise, procure alguém para se aconselhar. Está passando por problema no casamento? Procure alguém para aconselhar. Me dá uma ajuda, meu casamento está sendo destruído, preciso de ajuda. Tem gente, irmãos, que fica calado, que fica com vergonha. Não quer contar para os outros que seu casamento está em crise. Não quer que os outros saibam que ele está passando por uma dificuldade no casamento. Todo casamento vai passar por uma crise, todo casamento vai passar por uma dificuldade. Você fica calado e vai afundar sozinho, sem ajuda. Então, está passando por dificuldade, procure alguém para se aconselhar. Preciso de ajuda, meu casamento. É a coisa mais importante da sua vida. Você tem que lutar por isso aí. Nono, procure crescer junto. Incentive seu marido, sua esposa a fazer um curso profissionalizante. Sabe, sei lá, fazer alguma coisa. Incentive o outro. Incentive.
Mulher, vai, estuda, faz alguma coisa, eu incentivo, te ajudo a pagar. Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu sonho? Fernanda tem um sonho, ela tinha um sonho de ser veterinária, né? Aí eu procurei lá na internet, vi o valor, falei, filha, pode ser um curso inferior? Fernanda tem necessidade de cuidar dos outros, né? Cuidar dos outros, né? Então, até ela pensou fazer em fisioterapia já está mais tendo orçamento aí, né? Mas eu tenho um desejo que ela alcance esse objetivo, que ela faça algo que ela gosta de cuidar dos outros. E por fim, irmãos, eu termino aqui. 10º lugar, quer revitalizar seu casamento? Quer revitalizar seu casamento? Quer blindar o seu casamento contra o divórcio? Quer desfrutar de um casamento maravilhoso, pacífico e harmonioso? Faça o culto na sua casa todas as semanas. Se a Bíblia não estiver presente dentro do seu lar, outras coisas se farão presentes. Fazer um culto em casa não mata ninguém. Um culto de 40 minutos, 30 minutos não mata ninguém. Amor, vamos ler a Bíblia comigo? Vamos? Vamos cantar uma música comigo? Vamos? Pronto. Vamos orar comigo? Vamos. Culto, irmãos, o culto no lar, ele é fundamental. Você tem que ouvir o seu marido orando por você. Você tem que ouvir a sua esposa orando por você. Ouvir a oração do cônjuge, irmãos, é uma das maiores bênçãos que a gente pode desfrutar. É maravilhoso. A gente tem tempo para tudo, meus irmãos. Tempo para tanta coisa. Temos tempo. Separe meia hora, 40 minutos da sua semana, faça um culto na sua família, lute pelo seu casamento, não deixe seu casamento vá, enfim, seja destruído. Lute por ele em nome de Jesus. Vamos, irmãos, lutar para que a nossa igreja, para que a Igreja Batista em Parque Piratininga seja uma igreja que seja forte contra o divórcio. Seja forte. Tantas igrejas aí, irmãos, sofrendo por conta disso. Líderes se divorciando, pastores se divorciando. Nada mais doloroso para uma igreja do que o pastor se divorciando. Nada mais doloroso. Isso tem acontecido demais. Então a gente tem que lutar, irmãos, para que o nosso casamento seja fortalecido. E para que Deus nos ajude a manter a nossa fidelidade conjugal, a fidelidade com a mulher da nossa mocidade, né? E o homem da sua mocidade, em nome de Jesus. Amém?